Enquanto os números da pandemia crescem de forma drástica no Brasil, o presidente da República fez mais uma aparição no Chiqueirinho, em Brasília. Ele que é uma espécie de chefe dos porquinhos que se concentram ali na entrada do Palácio da Alvorada. Bolsonaro fez uma aparição no Chiqueirinho para criticar o lockdown. O que é o lockdown? Está sendo planejado por alguns prefeitos e governadores no Brasil. É o fecha tudo, é o tranca-rua. Foi adotado em vários países do mundo para conter a epidemia. Então, pessoal, o apelo que eu faço aos governadores, revejam essa política, eu estou pronto para conversar. Vamos preservar vidas? Vamos, mas dessa forma, o preço lá na frente serão centenas de mais de vidas que vão perder. Cadê essas medidas absurdas de fechar tudo? Aqui nessa edição da TV Afiada, nós vamos conversar sobre esse tema e interpretar os números das últimas pesquisas para tentar entender por que o chefe dos porquinhos está falando mal do lockdown. Bolsonaro voltou a atacar governadores e prefeitos. Governador do Rio, prefeito de São Paulo, em outros estados brasileiros também, começam a estudar a possibilidade de um fechamento ainda mais drástico das cidades brasileiras. É o chamado lockdown. Você sabe o que é isso? Vamos tentar entender. Já foi adotado, por exemplo, na Espanha. Vamos entender o que é o lockdown ou fecha tudo em bom português. Bolsonaro então atacou, disse que não pode, que isso aí vai acabar com a economia brasileira, vai gerar um desemprego terrível. Essa história de lockdown, vamos fechar tudo, não é esse o caminho. Esse é o caminho do fracasso, quebrar o Brasil. Todas as indicações científicas são de que é o contrário. Se a gente permanecer nessa quarentena meia boca que nós temos no Brasil, aí sim vai se prolongar em vez de 2 meses, 3 meses, como foi na Espanha, na Itália, pode se prolongar por 4, 5, 6 meses de quarentena meia boca. E aí a economia não reage. Ela só vai reagir quando o vírus estiver debelado. Mas o Bolsonaro está de olho, não é na saúde dos brasileiros, é nos números das pesquisas. Eu queria que a gente avaliasse aqui a última pesquisa CNT-MDA. Olhem só esse gráfico que mostra a evolução dos números desde o começo do mandato. Bolsonaro começou com apenas 19% de avaliação negativa, rapidamente subiu, especialmente em agosto de 2019, com as queimadas na Amazônia, bateu em quase 40% de rejeição. Depois ele veio se recuperando lentamente até o final do ano passado, até que com a pandemia de novo dispara a avaliação negativa, bateu em 43%. Mas o que é impressionante é que apesar de todas as burradas, os absurdos de Bolsonaro, ele mantém 32% de avaliação positiva. O que isso indica? A gente observa também que a linha do regular, avaliação regular, vem diminuindo. Então muita gente que apoiava, torcia pelo Bolsonaro sem muito entusiasmo e estava ali no regular, foi caminhando para o negativo. Essas interações do Bolsonaro, essas besteiras que ele fala, vão gerando muita rejeição, vai aumentando a rejeição. Mas a turma que acredita profundamente nele vai ficando cada vez mais ferrenha e vai o defendendo, e por isso ele consegue manter quase 1/3 do eleitorado. A avaliação pessoal dele piorou bastante também. Ele já tem 55% de desaprovação, mas tem mais de 30% de aprovação. Isso mostra que vai ser muito difícil fazer impeachment do Bolsonaro nesse momento com esse nível de aprovação. Mas os números são perigosos para ele. Na mesma pesquisa CNT-MDA, a gente observa expectativa de futuro dos brasileiros. Em janeiro, em relação ao emprego, 43%, está aí na tabela, achavam que a situação do emprego ia melhorar. Só 18% diziam que ia piorar. Agora isso se inverteu profundamente. Em maio, 15% dizem que o emprego vai melhorar com o governo Bolsonaro aí depois da pandemia. E 68% dizem que vai piorar. A mesma coisa em relação à renda. Só 8% agora em maio acreditam que a renda vai melhorar e 46% diz que ela vai continuar caindo, como a gente já observa no Brasil. Então,
A situação econômica no pós-pandemia vai ser terrível, como a gente sabe, e o Bolsonaro começa a tentar jogar isso para o colo dos governadores e dos prefeitos. Ele pouco se importa em administrar a crise de saúde. Ele já está pensando lá na frente na sobrevivência política do governo dele. Bolsonaro dificilmente pode ser derrubado com uma aprovação dessa que ele ainda tem, 1/3 do eleitorado, mas já não consegue governar. Há uma espécie de empate político no Brasil, que faz com que o país fique paralisado em meio à pandemia. Bolsonaro tenta jogar para os governadores, ele atua na defensiva também no Congresso Nacional. Vejam só, o discurso dele sempre foi de que ele é antissistema, é contra os políticos, a velha política, e como é que ele está se defendendo para não cair, fazendo acordo com o Centrão. Então ele atua com os porquinhos ali na entrada do Palácio e com os ratos do Congresso Nacional dentro das instituições. Para fora, ele faz de conta que é antissistema. Para dentro, ele se rende totalmente ao que ele sempre foi, um homem do baixo clero que opera com os piores parlamentares que existem em Brasília, com o pessoal da boquinha. Esse é um governo que, para resistir, abre as suas portas e pratica a operação boquinha para os militares e para o Centrão, enquanto o país terá que estudar daqui para frente o lockdown para que não haja um número de mortes ainda maior nessa terrível pandemia no Brasil.